Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, nós vamos ler a partir do versículo de número 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Quero orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua palavra, viva e eficaz. Que teu Santo Espírito, Deus, a todos nós, nos ilumine para entendermos e aplicarmos as verdades contidas neste texto, para a nossa vida, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, mês de setembro é um mês onde, tradicionalmente, nos últimos anos, tem se falado sobre a prevenção de questões muito delicadas e sensíveis da nossa sociedade, de doenças que têm levado depressão, suicídio, tantas coisas tristes, que na verdade nós sabemos, infelizmente temos que constatar os dados de que esse tipo de coisa tem acontecido e crescido no meio da sociedade que nós vivemos. E esta iniciativa de usar o mês de setembro para fazer toda uma campanha de prevenção já tem acontecido durante algum tempo. O fato é que nós nem sempre sabemos lidar e falar muito bem sobre isso, né? Eu me lembro que o ano passado nós tivemos aqui num culto de quarta-feira, o Dr. Wordney, que é membro da nossa igreja, médico psiquiatra, ele esteve falando sobre essa temática, uma palestra muito interessante, muito esclarecedora, falando sobre alguns mitos que às vezes a gente enfrenta enquanto do que se pode falar ou o que não se pode falar com as pessoas a respeito de suicídio, se isso incentiva ou não, mas não é fácil mesmo, é difícil, é complicado. O fato é que nós sabemos que a quantidade de pessoas que sofrem com isso, no mundo que nós vivemos, parece estar crescendo cada vez mais. E eu não sou médico psiquiatra e eu não quero abordar o assunto do ponto de vista de um médico psiquiatra, obviamente. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a dor do ser humano e eu quero falar na perspectiva bíblica e do olhar de Jesus para nós. E tirarmos juntos deste texto e de talvez alguns outros ensinamentos muito importantes e muito relevantes que podem nos ajudar a mim e a você, caso você esteja enfrentando uma situação de desesperança, e também ajudarmos outras pessoas, porque, queridos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu sei que você sabe disso. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos Cristo Jesus com um olhar de muito amor e carinho para todas as pessoas e aqueles que com grandes dificuldades, sejam elas quais forem. Jesus tinha muito amor e nos ensinou a amar da mesma forma, nos ensinou a viver o amor que nós aprendemos com Ele. E muitas pessoas hoje sofrem e nós precisamos olhar para as pessoas que sofrem e estender a mão.
mas o que fazer e como fazer? Um bom caminho é entender como Jesus nos vê. Um bom caminho é entender o que a palavra de Deus nos ensina e qual é o olhar de Deus, de Cristo Jesus para nós. A minha esposa, há um tempo atrás, ela tem falado muito de um livro, e ela me deu esse livro para ler, que eu quero até indicar para você, se você tiver interesse, chama Psiquiatria e Jesus. É um livro de um autor brasileiro, um médico psiquiatra chamado Ismael Sobrinho. Muito bom livro, vale muito a pena. É um livro, ele tem 30 capítulos num formato que você pode talvez ler um capítulo por dia. Cada capítulo vai abordar algumas temáticas e trazer desafios práticos para que você possa pensar sobre situações da sua vida, preencher algumas coisas, responder algumas perguntas, né? Quase que você faz aqui uma terapia quando você lê o livro, né? Não é bem isso, mas um livro que vale muito a pena ser lido. Um médico cristão com um olhar profissional, sem deixar de lado o olhar cristão para essa questão. E ele olha à luz das Escrituras e cita as Escrituras e encontros de Jesus com algumas pessoas e muitos outros textos falando a respeito dessa realidade psiquiátrica tão desafiadora que às vezes nos assola. Fica aí a minha indicação para vocês, se quiser ler, realmente vale a pena. E a minha mensagem nesta noite tem certa inspiração aqui em um capítulo deste livro, um capítulo que ele intitula Nomeie as suas dores diante de Jesus. Embora eu não vá falar exatamente o que ele diz no capítulo, mas baseado nisso, eu quero conversar um pouquinho com você. O texto que nós lemos, Marcos capítulo 10, conta a história da cura do cego Bartimeu. É uma história que eu acredito ser relativamente conhecida de muitas pessoas. Esta história, ela está narrada em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nos chamados evangelhos sinóticos. Cada evangelho traz algumas nuances diferentes em relação ao texto. Inclusive o livro de Mateus, o evangelho de Mateus, vai dizer que não foi só Bartimeu que foi curado, mas havia também um outro cego que foi curado na mesma ocasião. O fato é que cada um dos livros traz algumas nuances diferentes, e eu escolhi a narrativa de Marcos por ser uma narrativa bastante direta, pelo fato de Marcos ser a única pessoa que diz o nome do cego, e isso traz uma informação importante no texto bíblico para a gente entender o contexto, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Jesus, então, aqui, queridos, é o finalzinho do ministério de Jesus. Jesus está se dirigindo a Jerusalém, os textos que decorrem a partir desse momento, né? Jesus já vai chegar, já vai ser aquela entrada com jumentinho em Jerusalém, né? O término ali do ministério de Jesus, tempo de muito sofrimento, muita dor que o próprio Cristo enfrentou. E aqui nós vemos ele se dirigindo a Jerusalém. Jesus está caminhando para lá e passando então pela cidade de Jericó. Estão indo por ocasião da Páscoa, e existia uma multidão de pessoas que estavam realmente viajando naquele contexto e passando por ali, e não era só Jesus que estava ali. Eu vou pedir para o William baixar um pouquinho o microfone, que está dando uma microfoniazinha aqui. E não era só Jesus e essas pessoas que estavam cercando ele aqui nesse momento. Na verdade, havia uma peregrinação. E a cidade de Jericó era uma cidade que ficava no caminho, e era uma cidade onde servia, de certa forma, de um ponto de apoio. As pessoas dessas peregrinações costumavam passar um tempo ali mesmo em Jericó. Jesus chega a essa cidade. E quando Jesus chega, ele e seus discípulos, uma grande multidão está ao redor de Jesus, porque estão acompanhando Jesus e querem estar próximos a Jesus e querem falar com Jesus, querem tirar uma casquinha ali do que Jesus pode fazer e pode dar a essas pessoas. Nesta ocasião, nessa altura do campeonato do ministério de Jesus, isso era muito comum. Jesus, acho que aqui ele já não conseguia mais sair num lugar que tivesse muita gente sem que uma multidão não estivesse ao seu redor. E então ele ouve a voz deste homem que está gritando.
Literalmente, o texto vai mostrar para a gente que ele está gritando, e gritando alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto vai dizer para nós que este homem é Bartimeu, filho de Timeu. Na verdade, queridos, Bartimeu não é bem um nome, né? Bar é um prefixo aramaico para filho, é filho de Timeu. Eu já preguei uma mensagem aqui há algum tempo falando sobre a situação de quem nascia no contexto judaico e religioso, não só judaico, tá? Nesta época de Jesus, isso era muito complicado, porque qualquer tipo de deficiência era considerada pela religião uma maldição. E alguém que tinha uma deficiência, ela se considerava uma pessoa que Deus não gostava dela, maldito diante do Senhor. E havia, sim, por parte da sociedade, um grande preconceito, e em alguns casos até situação realmente de que essas pessoas como ele, que estava aqui recolhendo esmolas, o texto não vai dizer isso, é uma suposição, pode não ser isso, mas acontecia muito dessas pessoas pedirem esmolas porque elas eram expulsas de casa. Elas eram retiradas, porque mesmo a família não queria ter dentro de casa alguém que simbolizava uma maldição do Senhor. Então, ainda que o caso dele não seja esse, o fato é que ele era um homem sem nome. Ele era o filho de Timeu, sabia-se quem era o pai, quem era a família. Tanto que, se você reparar, o texto vai dizer mais adiante que quando Jesus ouve a voz e manda chamar, Marcos diz assim: e chamaram o cego. Ele não diz novamente, e chamaram Bartimeu. Ele fala que ele era filho de Timeu, que ele era só chamado como filho de Timeu, mas ele era um cego. O cego que pedia esmolas. Alguém que vivia à margem da sociedade, alguém que vivia e experimentava um grande preconceito. E, queridos, isso nos ajuda a entender um pouquinho a dor que esse homem tem. Isso nos ajuda a entender um pouquinho o sentimento do coração dessas pessoas. Lendo esse livro, do ponto de vista médico, né, ele traz algumas informações que eu achei bem interessantes, falando sobre o que a ciência já tem comprovado, sobre como a pessoa que nasce sem enxergar, o cego, a perspectiva do sentimento e como ela entende o mundo e como ela enxerga, né, o mundo, porque a cosmovisão dela, embora seja cega, ela sim entende o mundo ao seu redor de um jeito diferente e até sente o mundo ao seu redor de um jeito diferente. Essas pessoas geralmente são mais sensíveis. Elas têm, além de outros sentidos apurados que compensam a falta de visão, ela tem também os sentimentos bastante apurados. Isso não é uma suposição, isso é uma questão que faz parte do que a ciência constata. Esse homem era um homem que sofria muito, porque ele era cego e ele estava ali vivendo à margem da sociedade, uma sociedade com uma religiosidade extremamente difícil, opressora, e ele vive isso, essa realidade na vida dele. Queridos, hoje, infelizmente, esse não é o foco da minha mensagem nesta noite, mas só faço menção a algo que inclusive já disse recentemente em algumas mensagens. A gente também vive situações religiosas complexas, mesmo no meio do povo cristão, hoje, onde a religiosidade traz uma pressão muito grande para as pessoas, e as pessoas vivem oprimidas, às vezes, dentro de uma religiosidade. Jesus aborda esse tema, o apóstolo Paulo aborda esse tema, e nós somos chamados para ter o nosso olhar para as pessoas, o mesmo olhar de Cristo. Ainda que exista hoje, eu preciso repetir isso, falar isso para os irmãos, porque tem sido 8 ou 80, porque o mundo que nós vivemos hoje é um mundo assim, 8 ou 80. Algumas pessoas desafiadas a olhar para o mundo com um olhar de amor, acabam sendo permissivas em relação ao pecado. Não, Jesus nunca foi permissivo em relação ao pecado. Jesus nunca passou a mão na cabeça do pecador e disse: continue pecando. Você sabe disso. Quando as pessoas queriam apedrejar aquela mulher,
prostituta, Jesus chega, quem não tem pecados atire a primeira pedra. Ele quebra um paradigma, mas a conversa com os homens termina ali, os homens que querem apedrejar saem com o rabinho entre as pernas. Essa é a expressão popular que nos explica o que acontece ali. E Jesus então vira para aquela mulher e disse: agora você pode ir, mas não peque mais. Abandone essa vida de pecado que você está vivendo. Então, não significa que o olhar de amor para com todos, para com os pecadores, não deva existir, e nós também devemos entender que o que é pecado, mas o olhar é de amor. A atitude é de amor, a busca tem que ser de alguém que ama, a entrega minha. Eu que tenho Jesus no meu coração, e se tenho Jesus e experimentei esse amor, preciso ser de amar. E nesse contexto aqui, esse homem não encontra isso. Ele não encontra isso. E nós, às vezes, também não encontramos isso no seio da igreja de Jesus. Queridos, isso é ruim de dizer, é ruim de saber, de constatar, mas é um fato. E para que nós não incorramos no erro de fazer isso, de agirmos assim, de pensarmos assim, a gente tem que refletir sobre essas coisas e olhar para esses textos, para esses detalhes que o texto bíblico nos mostra, e percebemos que Jesus não olhava assim. Este era um homem que precisava de ajuda. Este era um homem que precisava de socorro, que ia para muito além da sua situação de um homem cego. E ao ouvir Jesus, ao ouvir que Jesus está passando, ele se esforça ao máximo, com tudo o que ele tem e que ele pode, para chamar a atenção de Jesus. O esforço desse homem não é pequeno. Ele grita. E o grito desse homem incomoda muita gente. Para com isso. Não me enche a paciência. Fica quieto. Você está perturbando. Você está incomodando. Para com isso. A voz, que talvez seja a coisa mais importante que esse homem tem, já que era cego, nesse contexto aqui, que é o que ele pode usar para chegar até Jesus, as pessoas querem calar ele. As pessoas querem fazer com que ele não seja ouvido. Que coisa desesperadora, que atitude desesperadora. Ainda bem que o texto vai mostrar que ele não se intimida com isso, que as pessoas falam, fica quieto, eles repreendiam, diz o versículo 48, mas ele gritava ainda mais. Repreendiam, mas ele gritava ainda mais. Esse homem, queridos, ele teve força. Ele teve força para chegar até Jesus. Ele se esforçou para chegar até Jesus. O texto aqui já deixa para nós um ensinamento e um desafio assim. Nós não podemos desistir. Nós precisamos ter essa força de vontade, esse desejo. Mas a gente sabe também que nem todo mundo consegue. Que muitas vozes, às vezes, são caladas. Numa religiosidade exagerada e opressora, e intimidadora, para que as pessoas possam chegar a Jesus. E isso, meus queridos, não pode acontecer. Não pode acontecer. E graças a Deus não acontece com este homem. Graças a Deus, o contexto mostra para nós que ele consegue chamar a atenção de Jesus. E uma coisa muito legal aqui, queridos, que eu queria que você percebesse comigo, é como esse homem chama Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Procurei alguns comentários que falam sobre a origem desse homem pelo nome. Encontrei assim não encontrei um ponto comum, se ele era um homem judeu ou não. O nome Timeu é um nome em grego. E Bartimeu, o prefixo é aramaico. Não sei se ele era de linhagem judaica ou não tem como saber. Mas o que nós sabemos pela forma como ele chama Jesus é que ele conhece a promessa do Messias. Ele não chama, meus queridos,
o homem milagroso que tem andado por aí, fazendo muitas coisas, curando muitas pessoas, do qual eu posso tirar uma casquinha. Porque muitos andavam atrás de Jesus com esta visão. Ainda que fizesse parte do contexto, e a mente e os olhos de muitas pessoas se abriram depois, né, na ressurreição de Cristo. O próprio Tiago, o irmão de Jesus, que viu essas coisas todas acontecerem, ele de fato entendeu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias enviado depois que Jesus já havia morrido e ressuscitado. E ele era irmão de Jesus e ele andou com Jesus. Então muitas pessoas nesse contexto não enxergavam Jesus como o Filho de Deus, o Messias tão esperado, que viria da raiz de Davi, aquele que o próprio Davi, no livro de Samuel, recebeu do Senhor a orientação de que a partir dele, da sua linhagem, um grande reino definitivo seria estabelecido na terra. Já era um prenúncio da vinda de Jesus a partir dele. O livro de Isaías vai falar do rebento de Jessé, né, do qual o filho de Jessé, Davi, quem as suas raízes iam fazer modificar o mundo e estabelecer um novo reinado. Jeremias vai falar que um rei da linhagem de Davi vinha estabelecer um reinado. O povo que conhecia esta promessa esperava e ansiava pelo Messias. E o Novo Testamento vai mostrar para nós, o Evangelho de João fala sobre isso, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Muitos daqueles que esperavam essa promessa não reconheceram em Jesus o Messias. Não tiveram a capacidade de entender do ponto de vista espiritual o projeto de Deus, porque eles esperavam muito, eles ansiavam por isso, a expectativa era grande, mas cercados e cegados por uma questão religiosa, quando Jesus vem, muitos, ou a maioria, a gente pode dizer, não entendeu nesse momento que Jesus era o filho de Davi, da linhagem de Davi, o Filho de Deus, o Messias a quem eles estavam esperando. Esse homem cego, ele entendeu isso. Ele chama o Messias, ele chama o Filho de Deus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem, ele aqui, nessa situação de desprezo, cego, pedindo esmola, ele em seu coração já sabe que está diante do Filho de Deus, o Messias esperado. O chamamento dele expressa rendição total a Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer o Cristo a quem nós servimos. Quem é o Jesus a quem nós servimos? Nós precisamos, meus queridos, de um relacionamento real e sincero com Ele. Nós precisamos ter os nossos olhos, e eles não são só físicos, na verdade não são físicos. Os olhos espirituais abertos para a experiência real com Jesus, para a percepção real de quem é Jesus, para olhar como Jesus olha, para amar como Jesus ama, para se relacionar com Jesus da forma como Ele quer se relacionar conosco, para que nós sejamos capazes de olhar para o mundo ao nosso redor e amarmos e fazermos aquilo que Jesus quer que nós façamos. E muita gente é mais cega do que esse homem. E esse homem estava cercado de uma multidão mais cega do que ele. Fica quieto aí, para de perturbar. Fica quieto, para de falar. Pessoas cegas, dá licença que eu quero chegar ali em Jesus. Eles viam Jesus como alguém importante, mas o olhar deles não era o olhar de Jesus. Queridos, isso nos desafia a olhar como Jesus. Nos desafia a olhar as pessoas que sofrem como Jesus olhava para as pessoas que sofrem. E, meus irmãos, um fato também constatado é que diante de uma sociedade em sofrimento,
É diante de um número cada vez mais crescente de ansiedade, de depressão, de doenças nesse sentido, menos a gente vê também pessoas dispostas a caminhar com alguém assim, a ceder um ombro amigo, a de fato se envolver com alguém que precisa, a se interessar pela dor do outro. Às vezes nós vivemos a nossa vida como se a gente quisesse fugir da nossa dor, e a gente faz isso. Ninguém gosta de dor e a gente às vezes quer apagar a dor. E também não quer andar perto de gente que é muito... esse cara só reclama, ele está sofrendo demais e está me perturbando. Irmãos, isso é real e não pode ser assim. O texto nos desafia e nos mostra uma atitude aqui exemplar de Jesus. E o nosso olhar para o sofrimento humano tem que ser este. Mesmo em meio a uma multidão que grita, que chama, que aperta, mesmo diante de um monte de gente, eu sou capaz de... alguém me chamou, alguém pediu minha ajuda. Alguém falou comigo. Foi isso que Jesus fez aqui. E Jesus então parou, diz o texto, Jesus parou. Imagina a cena, Jesus está caminhando, um monte de gente falando, conversando, querendo falar com ele, um homem gritando lá, Jesus, os outros, cala a boca, você está enchendo o saco. E aí Jesus para, ouve a voz, e diz para a multidão, chamem-no. Eu imagino que esse deve ter sido um momento muito, assim, de euforia para aquele cego, né? E chamaram o cego, diz o texto bíblico. E a forma como chamaram o cego mostra que algumas pessoas, né? Eu acho que provavelmente não foi nenhum daqueles que reclamou que o cego estava perturbando, né? Porque a pessoa que chegou falou, ânimo, levante-se, ele está chamando você, deu certo. A gente ainda encontra pessoas que animam, a gente ainda encontra pessoas que em meio a essa desesperança do olhar humano hoje, tem um olhar diferente. E provavelmente a pessoa que o chamou é uma dessas. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. E aí o texto vai dizer no versículo 50 que lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O cego deu um pulo, queridos, jogou a capa. Jesus me ouviu, eu vou falar com Jesus. E aí vem a pergunta de Jesus, que também, queridos, é uma pergunta muito interessante. Ele se dirige a Jesus, diz o texto, e Jesus lhe pergunta, o que você quer que eu lhe faça? Eu estava brincando com a minha esposa hoje à tarde, contando para ela, né? Eu falei, eu vou falar para os irmãos o que veio à minha mente quando eu li o texto, né? Eu acho que se ele tivesse feito a pergunta, os irmãos já devem ter ouvido falar do personagem do Nordeste, né? O tal do Seu Lunga, né? Que não tem paciência nenhuma. A pessoa faz uma pergunta assim meio... É óbvia, né? Porque aqui é óbvio, o cara é cego, está pedindo esmola, chega em Jesus, o que ele quer? Quer que cura ele, né? Jesus, o que você quer que eu faça? Se fosse o Seu Lunga ia falar, que eu ande, né? Mas Jesus está ensinando alguma coisa muito importante aqui, queridos. Eu tenho certeza que Jesus sabia o que esse homem precisava. Eu tenho certeza que Jesus sabia o que esse homem ia pedir. Eu tenho certeza que Jesus sabia o que se passava no coração desse homem e sabia a complexidade da situação dele, que ia para muito além da cegueira dele. Eu preguei recentemente aqui um texto que também está no livro de Marcos, no capítulo 2, se eu não me engano, quando ele cura aquele paralítico que os amigos levam por cima do telhado. E naquela ocasião eu disse para os irmãos que ali foi uma cena um pouco parecida com essa, né? Que quando os amigos levam aquele paralítico na frente de Jesus por cima do telhado, para mim é como se fosse uma cena de cinema e o tempo para. E ali acho que o paralítico olha para Jesus, Jesus olha para o paralítico e não importa mais aquela multidão que cerca a casa. São só os dois conversando. E Jesus, naquela ocasião, não pergunta. Naquela ocasião, Jesus não pergunta o que ele queria
a que fosse feito por ele. Mas Jesus não diz, levanta e anda. Jesus olha e fala, perdoados estão os seus pecados. Porque era o mesmo contexto, um homem à margem da sociedade. Um homem que achava que Deus não gostava dele. Um homem que achava que Deus não se importava com ele. Um homem que achava que Deus não o perdoaria. Um homem que achava que ia morrer e ia arder no inferno. Porque Deus o amaldiçoou desde o seu nascimento. Um homem que está buscando a cura, porque a cura vai trazer para ele acesso a Deus. E Jesus, sabendo disso, naquela ocasião, foi isso que fez. Com um olhar de amor, ele olha para aquele homem, para aquele paralítico, e diz, perdoados estão os seus pecados. Porque mais do que andar, aquele homem precisava daquilo naquele contexto. Jesus sabia disso. E lá naquele contexto do capítulo 2 de Marcos, Jesus percebe a inquietação das pessoas que estão ao seu redor. E ele diz então para as pessoas, os mestres da lei que estão ali para julgar Jesus. O que é que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados ou levanta e anda? E aí ele diz, para que vocês saibam que eu sou filho de Deus e tenho poder para perdoar pecados, levanta e anda. E o homem levanta. Jesus sabe o que está no coração deste homem. Jesus sabe o que esse homem precisa. Mas, querido, às vezes, nós precisamos nomear as nossas dores diante de Jesus. Nós precisamos aprender a dizer para o Senhor Jesus o que de fato está perturbando. Foi necessário esse homem dizer, o que você quer que eu faça? O cego respondeu, mestre, eu quero ver. E Jesus responde, vá. Disse Jesus, a tua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão. E é muito interessante como termina o texto. E seguiu a Jesus pelo caminho. Ele continuou o caminho com Jesus. Ele continuou ouvindo Jesus, acompanhando Jesus na sua trajetória. Queridos, quando nós temos algo que dói, e se você está enfrentando uma situação de desesperança e assim, quero dizer uma coisa muito importante para você. Às vezes nós fazemos isso conosco mesmo, nós nos enclausuramos e queremos esconder a dor e não lidar com ela, e envolvê-la em algo que a gente sabe que faz mal, que está ali, que é um problema, que precisa ser resolvido, mas a gente dá um jeito de abafar isso daí. Porque a dor, quando a gente sente e vive, seja ela por qualquer coisa na vida, a gente não quer lidar com isso. E a gente percebe, sabe, e eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas sei do que eu estou falando para você. Porque os médicos dizem isso, os psicólogos dizem isso. Quando uma pessoa chega a ponto de tirar a sua vida, quando a depressão se torna profunda, é um caminho que se seguiu até chegar àquele ponto. Um caminho que se seguiu aonde coisas não foram resolvidas, onde situações poderiam ter sido tratadas e não são tratadas, e o acúmulo de coisas, de sentimentos, de situações, vão levando a essa situação horrível. E isso precisa ser colocado para fora. A dor, às vezes, ela parece como se fosse um nervo exposto. E eu faço essa analogia por uma situação que eu já vivi, já experimentei. Eu tive uma vez, alguns irmãos vão até se lembrar disso, eu fui numa época de férias para Caldas Novas, um casal querido de amigos nossos nos deu uma estadia num hotel ali em Caldas Novas. Cheguei lá, peguei uma conjuntivite e coçando muito o olho, acho que de madrugada, não sei, acho que foi isso que aconteceu. A única explicação, eu tive um descolamento do epitélio, que é uma camadazinha que cobre o olho, que fica por cima dos nervos, que tem aqui no olho. Eu fui saber isso depois, né? Queridos, e quando descola e o epitélio rasga, os nervos ficam expostos. E aí a pálpebra pega nos nervos. Meu irmão, a dor maior que eu já assisti na minha vida. Negócio... Quando eu fui diagnosticado, depois de muita luta, me deram morfina no hospital e a dor não parava. Porque os nervos estavam expostos. O oftalmologista depois foi me explicar isso. E eu sonhava com o epitélio se formando de novo. Forma esse epitélio para tampar esse nervo, porque eu não aguento mais essa dor.
E a gente lida assim com a dor, a gente quer esconder, a gente quer tampar. Talvez seja uma defesa do ser humano. O texto ensina também para nós que para Jesus nós precisamos expor. Para Jesus nós podemos falar. Para Jesus nós podemos contar. Jesus quer que a gente conte. Jesus sabe. Jesus sabe qual é a dor. Infelizmente, nós temos que saber que nem todo mundo sabe lidar, sabe ouvir a minha dor. Embora isso não deva impedir você de procurar ajuda, vou falar um pouquinho sobre isso adiante. Mas Jesus sempre sabe. E nós precisamos aprender a nomear as nossas dores, as nossas dificuldades, e chegar diante de Jesus e dizer a Jesus, porque Jesus nos pergunta. Ele é soberano, ele sabe, mas ele pergunta, o que é que você quer? Porque dizer faz parte da cura, porque expor o problema faz parte da cura. Grande parte, meus queridos, dessas questões psicológicas é por conta de você esconder o que você está sentindo, não conversar sobre isso. E Jesus pode ouvir você. Diga a Jesus. Se você está enfrentando uma situação assim, meu irmão, minha irmã, não guarde isso dentro de você. Exponha a Jesus. Exponha o nervo. Seja um nervo exposto diante de Jesus. Dobre-se à soberania completa de Cristo, o Senhor da sua vida, da nossa vida. Grite por Jesus como o cego gritou. Não grite por aquele que pode fazer milagres, grite pelo Filho de Deus, o autor e consumador, por meio de quem foram criadas todas as coisas, porque por ele foram criadas todas as coisas, a ele pertence toda a honra e toda a glória, o Messias, o Filho de Deus. Chegue-se até Jesus assim. Se for preciso se esforçar, se esforce, grite mais alto. Jesus vai ouvir você. E exponha para Jesus aquilo que você precisa. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 8, aquele texto muito conhecido, olha que coisa linda, queridos. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque é assim que Cristo olha para nós. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Queridos, a vida não é fácil não. E a vida do crente não é fácil não. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido, diz o apóstolo Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Jesus a quem servimos conhece as nossas dores, meus irmãos. O Jesus a quem servimos conhece as nossas limitações. E Ele está sempre de braços estendidos. O olhar de Jesus para mim e para você é um olhar de amor, de acolhimento. O verdadeiro acolhimento está nos braços de Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos nos abrir para Jesus, porque Ele cuida de nós. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, o texto nos diz assim: por isso, visto que temos um grande sumo sacerdote, falando a respeito de Jesus, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós,
passou por todo tipo de tentação, porém sem pecados. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Queridos, Jesus não é religião. Jesus não é uma pessoa que está falando que pode fazer muitas coisas e que às vezes não faz, que falha. O pastor pode falhar com você. Porque o pastor é humano, mas Jesus é o Filho de Deus, é o sumo sacerdote. Aquele que por amor enfrentou a condição humana e experimentou o que nós experimentamos. Como nós passou por todo tipo de tentação. Como nós pôde viver e experimentar aquilo que o ser humano vive e experimenta cada dia. Jesus conhece a nossa realidade. E as Escrituras nos ensinam que nós podemos nos aproximar do trono da graça através do sangue de Jesus, com toda a confiança. Porque lá nós vamos encontrar misericórdia, graça, que nos ajuda nos momentos de necessidade. Grite por Jesus. Corra atrás de Jesus. Pule nos braços de Jesus. Jesus nos chama, Jesus nos ouve, Ele está atento à nossa voz. Queridos, o que eu estou dizendo para você aqui não é uma coisa subjetiva, é uma coisa prática, é real e é verdadeira. Nesse mundo em aflição, nesse mundo de desesperança, nesse mundo de sofrimento, nesse mundo que no mês de setembro pensa sobre essa temática sim que é muito importante, nós cristãos precisamos nos lembrar que a gente tem que pensar nisso não só em setembro, mas os nossos olhos precisam estar atentos à necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Nós não podemos ser empecilho religioso para essas pessoas chegarem até Jesus. E quando passamos por isso, e se você passa por isso, saiba, Jesus está atento à sua voz, ao seu clamor, ao seu chamado. Ele quer ouvir você, Ele quer que você diga para Ele o que é que você tem, que você abra o coração, se exponha. E Ele há de agir com todo o poder. Eu queria que nós orássemos. Eu queria que nós colocássemos a nossa vida diante de Deus nesse momento. E eu quero, nesta noite, fazer um desafio para você. Eu não faço isso sempre. Mas se você está enfrentando uma situação difícil, ou se você sabe de alguém que está enfrentando uma situação difícil, dentro disso que nós estamos conversando aqui, que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente para que nós pudéssemos orar juntos. Queria desafiar você a fazer isso. Queria desafiar você a orar por alguém ou expor o seu sofrimento, a sua dor, ainda que não seja tão profunda a ponto de um desespero, mas não importa, Deus sabe. Queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Queria convidar você a orar junto comigo. Queridos, Jesus Cristo, Ele nos ensina que Ele é manso e humilde de coração, que o seu fardo é suave, leve, e que Ele nos ajuda a carregar. E como nós somos teimosos e às vezes não entendemos isso e queremos fazer as coisas do nosso jeito, ou não utilizamos a maior bênção que temos, que é ter Jesus 100% atento às nossas dores, e queremos esconder às vezes de nós mesmos. Queridos, não faça isso. Coloque sua vida diante do Senhor. Ore e fale com Deus nesse momento. Você que está em casa, que nos ouve, que nos acompanha, se você também quiser orar nesse momento por alguma coisa, onde você está, se coloque diante do Senhor. Vamos orar juntos, queridos. Fechem os seus olhos. Busquemos o Senhor. Pai querido, Deus de graça e misericórdia, Tu estás no nosso meio, neste lugar, neste momento, nesta hora. E Deus, eu tenho certeza que nesse momento pessoas estão aqui, Deus, pedindo por si mesmas. Pessoas estão enfrentando momentos e situações de dor profunda, Deus. E num ato de coragem saíram dos seus lugares e vieram aqui à frente.
E Deus, conforta muito o nosso coração saber que o Senhor ouve e conhece cada um desses corações e está atento neste momento à oração de cada uma dessas pessoas. Nós temos aqui também pessoas, Deus, que estão pedindo por alguém às vezes muito próximo, um familiar, um filho, um pai, uma mãe, alguém que está vivendo um momento de total desesperança, Deus, e estamos aqui juntos para orar por essas pessoas também, pedindo, Deus, que o Teu Santo Espírito, com poder, graça e misericórdia, alcance esses corações neste momento. E Deus, fale a esses corações. Deus, Tu és o Deus do impossível. O Senhor pode todas as coisas, e nós cremos nisso, Senhor. E o Senhor pode tirar a dor, o Senhor pode aliviar o sofrimento, o Senhor pode trazer de volta a esperança, o Senhor pode nos permitir viver uma paz, Deus, que excede a nossa capacidade de compreender, de entender, Deus. O Teu Santo Espírito nos proporciona isso, a Tua palavra nos diz, e nós cremos na Tua palavra, Deus. Faça-nos, Pai, no nome de Jesus, experimentarmos desta ação poderosa e sobrenatural do Senhor neste momento, no nome de Jesus. Deus, derrame a Tua graça e misericórdia sobre estas vidas, Pai. Eu não sei quais são os pedidos, eu não sei quais são os desafios, eu não sei quais são os sofrimentos, mas o Senhor sabe cada um deles, Deus, com intimidade, com detalhes, porque o Senhor é o nosso Deus, está perto de nós, sonda o nosso coração, se importa conosco, Deus, e nós queremos juntos, como igreja do Senhor neste lugar, dizer ao Senhor com fé, Deus, que nós cremos que o Senhor está ouvindo e agindo, Deus, no nosso meio e no nosso coração agora, no nome de Jesus, Deus. Que, Pai, sejamos uma igreja, um povo atento às necessidades e ao sofrimento do nosso próximo. Não nos deixe baixar a cabeça, Deus, para uma sociedade que sofre. Não nos deixe, Pai, nos fecharmos para uma realidade religiosa, Deus, que não se atenta ao que acontece para fora dessas paredes, Deus, mas que os nossos olhos, que o nosso coração esteja atento ao sofrimento um do outro, do meu irmão, da minha irmã, que eu possa me esforçar, Deus, para ouvir a voz de socorro, que eu possa me achegar a esse irmão, que eu possa estar atento, Deus, a ouvir e a ajudar. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor está nos ouvindo. Eu creio, Deus, no nome santo de Jesus, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, porque a Tua palavra me diz isso. E Deus, que o Senhor encontre no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, justos diante do Senhor, servos do Senhor, quebrantados diante da Tua grandeza e soberania, clamando e buscando o Senhor. Porque nós sabemos que a nossa oração pode muito em seus efeitos. Obrigado, Deus, pelo cuidado de Jesus. Obrigado, Deus, pelo amor que aprendemos com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ensina-nos a viver e a expressar esse amor, no nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Pode voltar para o seu lugar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Irmãos, eu já disse várias vezes e vou repetir. A Evelyn briga comigo às vezes. Amor, você repete muito. Levante seus olhos e esteja atento às pessoas que cercam você. Não menospreze o sentimento e a tristeza e a dor de alguém. Só a pessoa sabe o tamanho da sua dor. Às vezes a gente olha para a dor de alguém e fala, isso é frescura. Queridos, não tire essa palavra da sua boca. Não menospreze a dor de alguém. Ponha-se como servo do Senhor para ajudar, para estender a mão, para caminhar com alguém. Sejamos servos do Senhor. Façamos isso juntos como igreja de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Nós estamos encerrando o nosso culto. Quero convidar